meninos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história. Então, pega seu livro e hoje nós iremos falar de um novo conteúdo, a vida nas aldeias e nas cidades. Então, esse conteúdo está lá na página 90, tá bom? Então, nós iremos falar sobre os índios nas aldeias e os índios que vivem na cidade, tá bom? Então, primeiro, olha só o que a gente deve relembrar aqui algumas coisinhas. Nós temos aqui o antes, né? Como os índios viviam antigamente. Antigamente, eles viviam nas suas aldeias, né? Viviam quase sem roupa, pintavam seus corpos, tinha sua cultura. Só que, com o passar do tempo, né, eles modificaram um pouquinho sua cultura, tá bom? Sua cultura, seu modo de vestir e assim por diante. Como vocês podem ver aqui, ó, depois, no século XXI agora, nós temos índios que vivem na cidade. E aí eles, ó, já estão usando roupas, já estão utilizando algumas tecnologias, já vivem aqui nas suas casas, né? Que não são mais aldeias, são casas. Então, há uma diferença, né, de antigamente para os dias de hoje. Então, hoje nós podemos perceber que os índios estão também nas nossas cidades, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Nota-se que as crenças e os costumes indígenas estão se modificando, o que é natural em qualquer cultura, mas com o sentido de imitação, cópia da cultura não indígena. Então, como eu acabei de explicar a vocês, com o passar do tempo, a cultura indígena foi o quê? Se modificando. Isso é natural de qualquer cultura. Igual a nossa, a gente pode modificar, né? Às vezes a gente modifica, vai incrementando, vai pegando de outra cultura, e justamente é isso que aconteceu com os índios. Eles foram o quê? Se adaptando a uma nova cultura, e aí eles retiraram algumas coisas e colocou outras, tá bom? Como vocês podem observar, aqui nós temos os indígenas com suas roupas, com a sua casinha, que já é o quê? Os indígenas de antigamente. Eles quase não tinham roupas, né? Pintavam seus corpos, viviam em aldeia. Então, há uma modificação com o passar do tempo. Olha só, ser indígena hoje em dia não é apenas viver com penacho na cabeça, cantando músicas indígenas, plantando e caçando. Então, hoje a gente pensa assim, indígena não pode usar roupa, indígena não pode ter casa, não pode ter celular. Isso é o quê? Um pensamento errado. Eles também têm seus direitos. E não é porque eles são índios que a gente tem que ver eles sempre de penacho na cabeça, sempre com o corpo pintado, só com a roupa necessária. Não, eles foram se adaptando à cultura de outros. E aí nós devemos respeitar do mesmo jeito, tá bom? Olha só, a vida dos indígenas mudou bastante desde a colonização até os dias de hoje. Então, desde o início da colonização, que Portugal colonizou aqui o Brasil, os indígenas passaram por um momento de quê? De transformação, tá bom? Olha só, os indígenas alcançaram o espaço tanto nas cidades, como nas escolas, como também nas universidades. Então, eles estão por todo lugar, tá bom? Tanto nas cidades, como nas universidades, como nas escolas, que também é um direito dele, tá bom, gente? Então, como vocês podem observar aqui, ó, as crianças indígenas estudando. Então, eles ganharam as escolas, ganharam a universidade e estão em nossas cidades, que também são deles, tá bom? Vamos lá, eles procuram melhorias, então, eles estão modificando porque querem? Não, porque eles estão à procura de melhoria, tá bom, gente? Progresso para a sua comunidade sem deixar que ela perca a sua identidade cultural. Então, eles estão melhorando, eles estão se transformando, mas isso não significa que eles vão deixar a sua cultura e sua identidade para trás, não, tá bom? Olha só, os indígenas antes de tudo, brasileiro e tem direitos e os seus deveres, assim como qualquer cidadão. Nós temos os nossos direitos e também nós temos os nossos deveres. Assim é um índio. Ele, como brasileiro, também eles têm direitos e eles também têm deveres. Olha só. Aqui nós temos um texto que está no livro de vocês, tá bom? Como o texto é um pouquinho grande, não deu para ficar tão visível, mas a tia vai ler a vocês só para vocês
saberem dessa historinha que vocês terão que prestar atenção para responder as páginas, tá bom? Então, olha só, diz assim, ó, leia este texto. O nome do texto é índio ou não é? Então, é uma pergunta, já é o título, é índio ou não é? Então, vamos lá. Certa feita, tomei o metrô rumo à Praça de Sé. Eram meus primeiros dias em São Paulo. Eu gostava de andar de metrô e de ônibus. Tinha um gosto especial em mostrar para sentir a reação das pessoas quando me viram passar. Queria poder ter certeza de que as pessoas me identificavam como índio, a fim de dar minha autoimagem. Nessa ocasião a que me refiro, ouvi o seguinte diálogo entre duas senhoras que me olhavam de cima a baixo quando entrei no metrô. Olha só o que as senhoras disseram. Você viu aquele moço? Parece que é índio, disse a senhora A. Parece, mas eu não tenho tanta certeza assim. Não viu que ele usa calça jeans? Não é possível que ele seja índio usando uma roupa de branco. Acho que ele não é índio de verdade, disse a senhora B. Olha só o preconceito. Pode ser, mas você viu o cabelo dele? É lisinho, lisinho. Só índio tem um cabelo assim, desse jeito. Acho que ele é índio sim, defendeu a senhora A. Sei não. Você viu que ele usa relógio? Índio vê a hora olhando para o tempo. O relógio do índio é o sol, a lua, as estrelas. Não é possível que ele seja índio assim, argumentou a senhora B. Então, perceba, o que a gente pode perceber nessa historinha? Que um índio entrou no metrô, porque é um local público e ele pode utilizar também, e tinham duas senhoras. E aí as duas senhoras começaram a julgar ele, dizendo, será que ele é índio ou não é? Só pelo fato dele usar roupa, pelo fato dele utilizar o metrô, né, que é um transporte público. E aí começou a o quê? Dizer se era um índio ou não. Por quê? Aí nós percebemos que há uma modificação, como eu expliquei para vocês. No decorrer do tempo, os índios vão implementando nas suas culturas. Antigamente eles não utilizavam tanta roupa, hoje eles já usam. Antigamente eles não utilizavam, né, tipo o metrô, hoje eles já usam. Por quê? Porque eles têm o quê? Eles têm direitos e deveres assim como nós, tá bom? Então vamos lá. Aí diz assim, ó, continuando a história, tá vendo as duas senhoras cochichando e aqui é o índiozinho. Aí ela continua assim, ó, mas ele tem olho puxado, disse a senhora A. E também usa sapatos e camisa. E ironizou a senhora B. Mas tem as maçãs do rosto muito salientes. Só os índios têm o rosto desse jeito. Não, ele não nega. Só pode ser índio e parece dos puros. Não acredito. Não existem mais índios puros, afirmou a senhora A ou a senhora B. Afinal, como o índio poderia estar andando de metrô? Índio de verdade mora na floresta, carrega arco e flecha, caça, pesca e planta mandioca. Acho que não é um índio coisa nenhuma, disse a senhora. Você viu o colar que ele está usando? Parece que é de dentes. Será que são dentes de gente? Você não disse que não achava que ele era índio e agora parece que você está com medo? De repente até o ouvi dizer que existem índios que comem gente, disse a senhora B. Por via das dúvidas, o que você acha de falarmos com ele? E se ele não gostar? Paciência, ao menos nós teremos informações mais precisas, você não acha? Aí ele diz assim, ela diz assim, eu acho, mas confesso que não tenho muita coragem de iniciar um diálogo com ele. Você pergunta? Disse a senhora B, que a essa altura já mostra tanto constrangida. Eu pergunto, eu estava ouvindo a conversa de costas para as duas e de vez em quando com a vontade de rir. De repente senti um leve toque de dedos em meus ombros. Virei-me, infelizmente. Elas demoraram e me chamaram. Meu ponto de desembarque estava chegando. Olhei para elas, sorri e disse, sim.
Olha só, então, ele, antes mesmo delas chegarem a perguntar para eles, ele já sabia, né, que elas estavam conversando. Então, no final, por mais que elas não tiveram coragem de perguntar, ele respondeu, sim, eu sou um índio. Uai, o que tem, né? Então, não tem nada a ver. Então, o que é que vocês irão fazer? Com essa historinha e com tudo que eu expliquei a vocês, vocês irão realizar a atividade do livro de história das páginas 92 e 93, tá bom? Antes, leia o texto novamente, leia a historinha dos indígenas novamente e aí vocês poderão responder, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.